Oiê! Olha só o que a gente traz para vocês hoje. O novo Citroën C3 e tá novo mesmo, lindão. E uma moto 100% elétrica na sua tela. Citroën C3 com motor 1.0 chega para popularizar a marca francesa com muito estilo e praticidade. Mas ó, peca na economia de airbags, viu? E aí pessoal, o carro de hoje neste teste Web Motors com patrocínio Autocompara é o C3 1.0 na versão Fio, que é a topo de linha com o motor Firefly de 3 cilindros. Quer saber como esse carro saiu no uso diário e quais são os principais destaques do modelo? Então vem comigo que eu te conto ao longo do vídeo. Lembra daquele C3 com formato arredondado e aquela pegada de compacto premium? Pois é, esqueça. Nessa terceira geração do C3, a Citroën optou por uma linha um pouco diferente. O modelo agora é um hatch de entrada com essa pegada de carro aventureiro. A gente pode ver isso nessa frente aqui, que tem desenho bem alto, né? Com essa frente bem alta, e esse vão livre do solo aqui, que é de 18 centímetros, superior inclusive a de muitos SUVs do mercado. Aqui na lateral, o novo C3 tem uma pegada bem SUV, com destaque aqui para essa janela, para essa linha de janelas aqui bem alta e para esse acabamento aqui que separa a pintura do teto do restante da carroceria, que é algo que a gente vê também no C4 Cactus, que é o SUV da Citroën. Lembrando que essa pintura bicolor é um dos opcionais aqui do compacto. Outro elemento que a gente vê nos carros aventureiros é esse acabamento aqui na caixa de roda, que é um item praticamente obrigatório nesses carros aí com uma pegada mais off-road. Agora falando aqui da traseira do novo Citroën C3, um detalhe que chama bastante atenção é esse acabamento plástico aqui no para-choque, que reforça esse lado aventureiro e está presente desde as versões mais baratas aqui do compacto de entrada. Agora falando aqui do porta-malas, a gente tem um bagageiro com capacidade de 315 litros, que é algo bem adequado aí para um compacto dessa proposta. O novo Citroën C3 não foge muito daquilo que a gente espera de um compacto de entrada. Os plásticos aqui têm um aspecto bem simples, embora aí a Citroën tenha optado por algumas cores e texturas diferentes para dar um clima um pouquinho melhor aqui para a cabine do C3. Mesmo assim, o espírito aqui é bem minimalista. Um ponto que eu queria destacar é que a gente tem uma boa presença aqui de porta-copos e porta-objetos com um bom tamanho. Falando agora aqui de funcionalidades, esse carro aqui tem um painel digital de pequenas dimensões, uma telinha bem simples mesmo, concentra todas as informações básicas de direção, inclusive tem o computador de bordo. Mas olha só, para a gente poder acessar as informações aqui, é melhor fazer com o carro parado, porque eu preciso apertar um botão aqui na tela para mudar aí entre as informações de odômetro, consumo médio e autonomia. Por outro lado, um elemento que destoa dessa simplicidade toda é essa multimídia, que tem tela de 10 polegadas colorida e permite o pareamento via Android Auto e Apple CarPlay sem o uso de cabos. A posição de dirigir é alta e agrada àqueles que gostam do estilo de direção dos SUVs. Eu tenho 1,65 m de altura e eu tive que posicionar o assento na posição mais baixa. E mesmo assim eu sinto como se eu estivesse vendo o trânsito de cima. Isso faz com que eu fique um pouco longe, inclusive, dos comandos aqui de ventilação e da multimídia, mas nada aí que atrapalhe o conforto em linhas gerais. Como eu falei para vocês, a gente tem o ajuste de altura do banco. Esse ajuste de altura ele é bem amplo, ele consegue jogar o banco entre as posições alta e muito alta. E a coluna de direção também tem ajuste de altura. É aqui na traseira que a gente percebe que a Stellantis fez um trabalho bem interessante de aproveitamento de espaço aqui no Citroën C3. A cabine é bem ampla, a gente tem uma boa largura aqui de cabine, um bom espaço para pernas e a altura para a cabeça aqui também é bem adequada. Assim como na dianteira, esse assento traseiro também fica posicionado bem alto. Meus amigos, chegou a hora das impressões ao dirigir e agora a gente vai falar do motor aqui do C3 nessa versão Fio 1.0, que é o famoso Firefly de 3 cilindros e 75 cavalos. Aquele motor que a gente já conhece no Peugeot 208 e no Fiat Argo e que agrada bastante aí no bom desempenho, principalmente nessas condições de uso urbano. Em relação ao consumo de combustível, é um dos pontos fortes aqui do C3. Segundo números aí do Inmetro, os números oficiais de consumo, né? Ele faz 12,9 km na cidade e 14,1 km
na estrada, isso com gasolina. São boas marcas, mas que ficam ainda um pouco atrás do Hyundai HB20 e do Chevrolet Onix. Outro destaque que eu queria fazer é a respeito do acerto de suspensão aqui do C3, que já era um dos pontos fortes do Peugeot 208, que é o carro que compartilha a plataforma aqui com o compacto da Citroën. No caso, a marca francesa optou aqui no C3 por fazer um acerto bem mais voltado ao conforto, mas que acaba favorecendo o conforto no lugar da estabilidade. Eu não estou dizendo que esse carro é um carro inseguro, mas você realmente sente a carroceria oscilando um pouco mais, principalmente no uso rodoviário em altas velocidades. Já em relação à direção, a gente também tem uma direção que segue nessa mesma linha da suspensão, é um conjunto de acerto bem leve, que favorece bastante aí nas manobras de estacionamento ou nas manobras aí, mais uma vez, nos centros urbanos, que é o grande foco desse carro aqui. Essa versão Fuel, que como eu falei, é a mais completa com motor 1.0, custa a partir de R$ 78.990 e traz aí vários itens que são interessantes no uso diário, como a direção elétrica, o ar-condicionado e os vidros elétricos nas 4 portas, além da multimídia com tela de 10 polegadas, aí, que é o grande destaque do interior do modelo. Em relação à segurança, esse carro traz controle eletrônico de estabilidade e de tração e também o assistente de partida em rampas. Por outro lado, airbags laterais e de cortina não estão disponíveis nem como opcional no C3. Lembrando que esses itens já estão disponíveis em concorrentes na mesma faixa de preço. Um abraço e até a próxima! Daqui a pouco tem eletricidade no ar. Uma curiosidade aqui da Volts é que como o motor dela é elétrico, ela não tem nem escapamento e nem corrente.